Bom, continuando aí a parte de barramentos, né? A gente viu lá a definição do que é um barramento, né? O que eu queria mostrar agora é um diagrama de blocos, né? Que vocês estão vendo aí na tela, que ele ilustra como é o princípio de funcionamento geral de um barramento. Para quem nunca ouviu falar do que é um diagrama de blocos, a ideia é que cada elemento do computador ele é representado por um bloco, né? Então a gente tem aqui um bloco para representar nosso processador, a CPU, um bloco para representar a memória, um bloco para representar o dispositivo de entrada e saída e aqui um bloco que corresponde ao nosso barramento. A gente conecta esses blocos aí com setas, vocês vão ver trabalhar bastante com exemplo de diagrama de blocos lá em algoritmos, quando vocês estiverem vendo os fluxogramas, que é um exemplo de diagrama de blocos também. No caso, essas setas significa uma interconexão entre esses elementos, né? Ou, por exemplo, uma sequência, um fluxo de dados, alguma coisa nesse sentido, né? Então, se você for olhar, a minha CPU, ela tem uma conexão com barramento, e essa conexão, se você olhar a seta, elas é uma conexão nos dois sentidos. Eu tenho informação fluindo do barramento para a CPU e da CPU para o barramento. A mesma coisa acontece com os demais. O que é interessante é que não existe um canal de comunicação direto entre a CPU e a memória, ou seja, não existe uma seta conectando a CPU lá na memória, ou seja, não existe aquela comunicação direta que a gente comentou anteriormente. Toda comunicação ela passa aí pelo barramento, né? Então, se a CPU quer conversar com a memória, por exemplo, ela quer gravar uma informação, por exemplo, ela calculou um resultado de uma operação e ela quer gravar isso na memória, ela coloca essa informação no barramento e através do barramento ele chega à memória. A gente vai detalhar um pouquinho isso mais para frente. Então, a gente ia comentar algumas características rápidas, né? Isso aqui é mais ou menos uma revisão do que a gente já viu, né? A primeira característica do barramento é que ele é compartilhado por todos os dispositivos, então quando você coloca uma informação no barramento, todos os outros dispositivos conseguem receber essa informação, né? Dois dispositivos eles não podem transmitir sinais ao mesmo tempo, ou seja, dois dispositivos eles não podem colocar uma informação no barramento ao mesmo tempo. Isso seria aquela situação quando duas pessoas falam no walkie-talkie lá ao mesmo tempo, né? Então, nesse caso, vai acontecer um desses dois casos aqui. Eu vou ter uma sobreposição de sinais, né? Na verdade, vão acontecer os dois casos. E esse sinal vai ser adulterado. Então, se duas pessoas falam ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Essa fala ela vai se misturar. E você vai ter um resultado final que é uma alteração, que vai ter um pedaço de um pedaço do outro, um pedaço que você às vezes nem entende. E isso também acontece nos barramentos. Quando ele colocar a informação, se o processador está lá colocando a informação no barramento, o que acontece? E a memória, ao mesmo tempo, também está colocando uma outra informação, por exemplo, o processador está querendo colocar o número 15 no barramento. A memória está querendo colocar o número 52. No final das contas, você vai ter uma mistura desses dois números e isso pode vai gerar um sinal adulterado que você não sabe a característica, que pode virar o número, por exemplo, 123, né? Isso tudo de forma aleatória. Então, é preciso ter um certo cuidado na hora de colocar um sinal no barramento. E um barramento, basicamente, ele é formado por linhas de comunicação digital. O que são essas linhas de comunicação digital? São conexões elétricas, na forma de uma conexão metálica entre um dispositivo e outro. Então, no caso, só para você ter uma ideia, uma linha de comunicação digital seria, basicamente, um exemplo, um pedaço de fio. Isso poderia ser uma linha de comunicação digital, onde nesse fio, né, a gente vai ter um condutor elétrico, né, e esse fio ele é ligado nas duas pontas, por exemplo, em portas lógicas. Então, a gente já viu lá que as portas lógicas elas têm uma característica, né, de fornecer lá uma tensão bem específica, por exemplo, 0 volts para quando eu tenho um nível falso, ou 5 volts para quando eu tenho um nível verdadeiro. Então, nesse fio, nessa linha de comunicação digital, isso vai aparecer como uma tensão de 0 ou de 5 volts. E o que acontece? Só que é claro que no computador a gente não vai ver um monte de fio lá. O que a gente vai ver, na verdade, esses fios eles são embutidos dentro de uma placa de circuito impresso,
né? O que é essa placa de circuito impresso? Se a gente voltar lá atrás um pouquinho, ó, né, seria essa placa aqui. Se você olhar aqui, no caso, ela é uma placa, a figura está bem pequena, mas a gente tem uma cor meio marrom, meio marrom. Se você olhar uma placa dessa, circuito impresso, quem já teve a oportunidade de ver aí uma placa-mãe ou algum outro dispositivo, você vai ver que parece ter alguns desenhos nessa placa, que são as trilhas. Essas trilhas, na verdade, são feitas de cobre, né? E o pessoal tem todo um processo, e isso funciona como se fosse um fio. E esse fio é a linha de comunicação digital lá de um barramento. Então, pessoal, o que acontece? Lembrando a definição, o barramento é a conexão compartilhada usada para transmitir informação e potência, ou seja, ele transmite dados e energia elétrica. Então, ele também é usado para alimentar os dispositivos, né? Quando você conecta uma placa, ele também recebe energia disso. E a gente... Só que como é que era a informação representada no computador? A gente já viu isso, tá certo? Então, a gente já viu a parte de representação binária da informação. Então, por exemplo, se eu tenho lá num determinado momento lá, a gente vai fazer até exercício disso daí, um determinado número que eu quero transmitir no barramento, ele vai ser transmitido na forma de binário. Então, eu tenho várias linhas, cada linha vai estar em um determinado estado de acordo com esse número. A gente vai fazer uns exercícios para frente e vai ficar um pouquinho mais claro. Agora, uma coisa que é importante é que os computadores, eles têm, vamos dizer assim, um barramento fixo. Então, eles trabalham em cima desse barramento em grupos de bits fixos. Por exemplo, um computador ele costuma trabalhar a maioria dos elementos, desculpa, a maioria dos elementos em grupos, por exemplo, de 8 bits, ou de 16 bits, ou de 32 bits, tá certo? E isso define, vamos dizer assim, uma coisa vamos dizer assim, existe uma definição dentro de arquitetura e organização de computadores, que é a palavra de um computador. O termo em inglês seria Word, né? É o mesmo nome do processador de textos. Mas esse Word aqui seria palavra em inglês. O que seria a palavra de um computador? Ou de um barramento, ou de um processador? Né? É o tamanho típico, em bits, da informação de um computador. Porque o tamanho dessa informação, geralmente, ele é fixo no computador. Então, por exemplo, e o que tem de informação? Exemplo, o tamanho dos inteiros. Todos os números inteiros dentro de um computador, eles são representados, por exemplo, uma determinada quantidade de bits. E essa quantidade varia dependendo do tipo, da arquitetura do seu computador, né? Então, existem computadores que os inteiros são sempre representados com 8 bits. Existem computadores que os inteiros são representados com 16, com 32, com 64, com 128 e assim por diante. Uma outra coisa que é importante é que essa palavra também costuma definir o tamanho, ou seja, o número de bits da instrução. A instrução, na verdade, é o programa. A gente vai falar bastante sobre instrução quando a gente estiver estudando lá o processador um pouquinho mais para frente. Mas a ideia é que essa palavra, o computador, é esse tamanho típico da informação lá dentro do computador. Só para vocês terem uma ideia, a palavra da arquitetura aqui A32 ou I32 que o pessoal fala, seria a arquitetura Intel de 32 bits. Essa é a arquitetura padrão da maioria dos computadores até mais ou menos uns 4 anos atrás. A gente agora teve uma evolução, né, que a gente tem uma arquitetura nova, que é a AMD 64, que eu tenho uma arquitetura de 64 bits. Mas o que acontece? A maioria dos computadores, até algum tempo atrás, tinha 32 bits como tamanho típico da informação. Então, a palavra dela é de 32 bits. Então, a maioria por exemplo, dos elementos do computador era representada com 32 bits. Então, inteiros são representados com 32 bits, as instruções são de 32 bits, né? E assim por diante. Então, a gente tem essa situação aí quando a gente estava trabalhando com essa arquitetura. Houve uma evolução, surgiu uma nova arquitetura, que ela é retrocompatível, né? O pessoal fez ela, a AMD, quando ela criou essa arquitetura de 64 bits, ela fez com que essa arquitetura fosse compatível com a arquitetura de 32 bits, e
agora os computadores mais atuais, a partir aí acho que mais ou menos do modelo Pentium 4, Core 2 Duo e outros modelos mais recentes, também equivalentes aí na AMD, são de 64 bits, né? Então, por que esse tamanho da palavra é importante? Porque ele define mais ou menos a faixa de números que você vai conseguir representar. Por exemplo, com 8 bits, quantos números diferentes que eu consigo representar, né? Então, o que acontece? Como é que eu faço para responder essa pergunta? Ah, beleza, eu tenho um computador com a palavra que tem 8 bits, então com quantos números que eu consigo representar? Para fazer isso a ideia que a gente usa para descobrir isso, a gente usa um pouquinho lá de análise combinatória. É uma parte, até um pouco, eu particularmente tinha um pouco de dificuldade na matemática, mas vocês vão ver que nós vamos usar só uma das técnicas, é bem simples. Imagina a seguinte situação, eu tenho aqui, eu desenhei aqui 8 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada quadradinho desse vai armazenar um bit para mim. Então, esse quadrado ele pode ter quantos estados? 2, ou 0, ou 1. E a mesma coisa para os outros. E o que acontece? Quando eu estou representando a informação, essa ordem, ela importa. Então, a gente vai usar uma técnica lá da análise combinatória, que também está relacionada aí à estatística, né? Onde eu tenho cada quadrado desse podendo assumir 2 estados, então cada quadradinho desse vai representar um bit, ou seja, eu tenho uma informação binária, uma informação booleana, e eu tenho 8 quadrados. Isso, né, se você for olhar, cada quadrado assumindo 2 estados, né, então eu tenho aqui a questão da multiplicação. Isso daqui é o que a gente chama de arranjo com repetição. Por que é um arranjo? Porque a ordem importa. Se, por exemplo, aqui tiver 1, 0, 0, 1, é diferente de 0, 0, 1, 1, né? Então, a ordem, a sequência dos elementos importa. E por que repetição? Porque meu conjunto tem 2 elementos, o 0 ou 1, o verdadeiro ou falso. E esses elementos eles podem se repetir. Então, nesse caso, o que a gente tem aqui? Como é que eu consigo descobrir quantos números diferentes eu consigo representar com esses 8 bits? Aí vem aqui a R, o arranjo com repetição, de R a N. Como é que eu acho quantos elementos diferentes que tem isso? Porque a análise combinatória, na verdade, é uma técnica que a gente usa muito para contar. Então, é uma técnica de contagem. E essa conta, por exemplo, eu saber quantos elementos que eu tenho aqui, vai ser N elevado a R, onde N aqui corresponde ao número de estados e o R a quantos quadrados. Vocês já fizeram essa conta quando vocês faziam lá a tabela verdade. Então, só para a gente ter um exemplo aí, um exercício, né? Vamos pegar aqui, eu tenho cada quadradinho desse aqui recebendo 2 estados, né? Por exemplo, no caso dos números naturais, né, que a gente viu lá atrás, e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos desse. Então, o que acontece? Cada quadrado, 2 estados. Tenho 8 quadrados, está o 8 aqui. Então, eu tenho um arranjo com repetição 2 a 8. Né? Isso vai ser igual a 2 elevado a 8. 2 elevado a 8 dá 256. Isso quer dizer que, com 8 bits, se eu for representar números inteiros, eu vou ter 256, vou conseguir representar 256 números diferentes, tá certo? Então, se você for olhar, isso é igual lá na tabela verdade. Vamos pensar, lembrar lá, Vamos pegar aqui um exemplo parecido. Se eu tiver aqui, por exemplo, só 3 bits, tivesse 3 elementos, não os 8, isso aí iria virar o quê? 2, o arranjo com repetição de 2 a 3, e que seria igual a 2 elevado a 3, que seria 8. Lembrando lá na tabela verdade, se eu tivesse 3 elementos, né, 3 entradas, quantas linhas que eu tinha? 8, que seria 2 elevado a 3. Então, usando essa técnica, a gente consegue descobrir aí, vamos dizer assim, qual que seria, vamos dizer assim, a faixa aí, a possibilidade de quantos elementos diferentes que eu consigo representar usando um determinado número fixo de bits. Porque a informação no computador é transferida, é sempre processada, trabalhada com um número fixo de bits. Então, uma outra coisa que é importante, às vezes para definir bem esse intervalo, né?
no exemplo anterior, com 8 bits, a gente já descobriu que eu consigo representar 256 números diferentes. E quais são esses 256 números diferentes? Então, eu tenho o primeiro número, que seria o mínimo, e o máximo. Se eu estou falando de inteiro sem sinal, ou seja, não tem negativo, não tem nada, o primeiro número seria o quê? O zero. Aí ele iria continuar, 1, 2, 3. E qual que seria o maior número que eu conseguiria representar? Aí, o máximo, no caso, vai ser a quantidade de elementos menos 1, porque a gente vai tirar o zero, tá certo? Então, ficaria 2 elevado a 8 menos 1. 2 elevado a 8, 256 menos 1, isso vai virar 255. Então, com 8 bits, eu consigo representar aí números entre 0 e 255. E é assim que a gente consegue determinar aí quantos elementos que eu consigo representar no computador. Então, depois que a gente teve essa noçãozinha aí básica dessas continhas, para a gente poder entender essa questão de tamanho, né, um outro conceito importante são as linhas do barramento. Aqui eu tenho um outro diagrama de blocos, faltou as setinhas, mas ele tem mais ou menos a mesma ideia, né? Então, se você for olhar aqui, eu tenho o meu processador, minha CPU, e eu tenho várias unidades de memória, então aqui eu representei duas, mas se você olhar aqui tem esses 3 pontinhos, então isso quer dizer que são N unidades de memória, e tem várias unidades de entrada e saída, né? Da mesma forma, então, eu representei só duas, mas eu tenho várias, e todas elas estão interconectadas, tá certo? Tipicamente, né, a gente costuma dividir o barramento em várias linhas de barramento, ou às vezes subbarramentos, né? A gente fala simplesmente, vamos dizer assim, às vezes a gente chega a chamar até de barramento mesmo, né? Barramento de dados, barramento de endereço, barramento de controle. Essas linhas são as linhas de controle, endereços e dados, que são os três tipos de linhas que você tem no barramento. Essas linhas, cada uma depende da função que ela está trabalhando, tá certo? Então, o que acontece? Todas essas linhas são linhas digitais, da mesma forma que a gente comentou antes, né? Então, tem linhas de controle, linhas de endereço de dados que vão receber, são conexões elétricas, onde eu tenho 2 estados possíveis, o estado 0 e o estado 1, né? Da mesma forma. E eu tenho aqui as linhas de controle, linhas de endereço de dados. As linhas vamos começar pelas linhas de endereço. As linhas de endereço, elas definem o destino da comunicação. Então, por exemplo, se a CPU ela quer conversar com essa memória, como é que eu vou fazer para que a informação seja gravada nessa memória e não, por exemplo, nessa memória do lado? Cada unidade de memória ela vai ter um endereço. Esse endereço é um número. Seria o equivalente ao número da nossa casa lá. No seu endereço lá, você tem lá, por exemplo, Rua Afonso Pena, número 128. É diferente da Rua Afonso Pena, número 173, por exemplo. Esse número identifica qual que é a casa no qual você está querendo entregar a informação, que no caso pode ser, por exemplo, uma correspondência, né? Então, essa memória aqui, por exemplo, ela tem um endereço, que é o número. Então, essa memória poderia receber, por exemplo, um endereço 10. A outra memória aqui do lado, por exemplo, ela poderia receber um outro número, por exemplo, um endereço 50, né? Geralmente, esse endereçamento ele é sequencial. Então, se eu tenho a primeira memória recebe o número 0. A próxima unidade de memória recebe o número 1. A próxima unidade de memória, o número 2. E assim por diante. Então, quando a CPU quer colocar uma informação e destinar uma determinada unidade de memória específica, ela coloca aqui, vamos dizer assim, o número no barramento de endereços dessa unidade de memória. Da mesma forma, eu coloco, cada unidade de entrada e saída também tem um endereço, tem um número associado. Então, se a CPU quer conversar com esse dispositivo e não com esse, então ele vai colocar aqui o endereço desse dispositivo. As linhas de dados contêm a informação propriamente dita, né? Então, por exemplo, se a CPU foi lá e calculou qual que seria o resultado de 5 mais 3, 8, e ela quer armazenar esse resultado na memória, o número 8 ele vai ser colocado
nas linhas de dados. Então, no barramento de dados, a gente fala às vezes sobre barramentos, no barramento de dados eu vou ter o número 8 que vai ser, por exemplo, armazenado nessa memória. Então, nas linhas de dados a gente trafega a informação. E as linhas de controle, elas realizam ações de controle. A gente vai ver depois, no diagrama de tempo, vai ficar mais claro isso daí, que nas linhas de controle, ela determina, por exemplo, se eu estou escrevendo em uma unidade de memória ou em um dispositivo de entrada e saída. Então, eu consigo diferenciar isso. E a linha de controle também, ela define o momento exato onde a informação ela está corretamente distribuída nos 3 barramentos. Então, as linhas de controles, elas são muito utilizadas também para indicar o momento onde você tem que realizar a transferência de dados, né? E existem outras funções para dizer que eu tenho algum problema, existem a questão de interrupção e por aí vai. Aqui eu peguei essa figura do inglês, é até interessante, porque aqui tem um termo em inglês do barramento inglês. Barramento inglês é escrito como bus. Então, se alguém encontrar aí, às vezes, o termo bus, alguma coisa assim, é barramento. Parece o tal do ônibus também, lá do inglês, né? Então, só um parênteses aí, abrindo esse parênteses nessa questão. Então, continuando aí, eu queria mostrar para vocês um exemplo de barramento simples, um barramento hipotético de um computador hipotético. Imagina que a gente fosse projetistas aí de um computador. Então, eu iria construir, e eu quisesse construir um barramento. Então, eu ia criar lá meus 3 subbarramentos. Eu vou chamar já de barramento de endereço, barramento de dados e barramento de controle. São as linhas de endereço, linhas de dados e as linhas de controle. Imagine que eu tirei da cabeça, né? Isso aqui é um número, varia de computador para computador, né? Mas como eu estou projetando, eu escolhi, ó, meu barramento de endereços vai ter 8 linhas. Meu barramento de dados também vai ter 8 linhas. Meu barramento de controle vai ter 4 linhas. Isso quer dizer que no total, meu barramento tem 8 mais 8, 16, mais 4, 20 linhas. Então, eu vou ter 20 fiozinhos percorrendo todos os dispositivos do computador. Então, eu vou ter 20 trilhas percorrendo todos os dispositivos do meu computador. Então, meus dispositivos vão conectar nisso aí em paralelo, né? Então, vamos especificar um pouquinho mais cada um desses barramentos. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui o meu barramento de endereço, a ideia disso daqui é que a gente, vendo como é que funciona o barramento, né, a gente consegue entender isso daí. Eu tenho lá a linha 1, a linha 2, a linha 3 até a linha 8. A primeira linha é um fio que conecta e tem a função que a gente vai chamar de E0. O E vem de quê? Endereços. E o 0 seria a questão da significância do bit, né? Depois a gente vai comentar um pouquinho disso daí. Mas o que eu estou fazendo aqui é uma sequência. E0, E1, E2, E3, E4, E5 e assim por diante. Então, cada linha corresponde a um bit do endereço, ou seja, daquele número que a gente tem lá, né? Para poder identificar, eu quero essa unidade de memória ou a outra unidade de memória. E é uma linha digital. Isso aqui é um exemplo de uma linha digital. Ou seja, aqui né, eu tenho uma porta onde eu tenho 2 estados possíveis, ou verdadeiro ou falso, né? Então, a gente tem uma outra definição, que é o bit menos significativo e o bit mais significativo. No caso, o E0, ele corresponde aí ao bit menos significativo, e o E7 ao bit mais significativo. O que seria isso daqui? Se a gente lembrar lá, pegar lá um número qualquer, né? Por exemplo, o número, vamos pensar o número decimal, o número 173, 173. Esse número ele é formado por 3 algarismos. O primeiro é o algarismo 1, acho que eu vou até desenhar isso, que aí fica mais fácil. Deixa eu parar aqui um pouquinho.